Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Panflix para todo o Brasil, para você também pela Rede Jovem Pan em todo o país, e vamos agora conversar com ela, eleita pela revista Forbes como uma das 6 mulheres brasileiras de maior destaque na liderança no combate à Covid-19. Para conversar com a gente está aqui a doutora Ludmila Rajar. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Tudo certo, estamos aqui, vamos ver se a gente consegue entender um pouco mais essa pandemia, né, que é tanta desinformação, tanta informação, tanto estudo, tanta coisa e o negócio caminhando que a gente fica meio perdido. Vamos ver se a gente consegue traçar um panorama aí. Agora tem as vacinas, o pessoal que está meio relaxando naquele protocolo que a gente seguia, né? E parece que a gente está tendo uma segunda onda na Europa, Estados Unidos também com muitos casos, e aqui no Brasil a gente esperando a vacina. Muito bem, a mesa pode fazer perguntas. Eu quero começar, doutora, seja bem-vinda. Eu de manhã me deparei com com um comunicado de pediatras do Sírio e também do Einstein pedindo a volta das aulas. Segundo eles, a taxa de contágio em crianças, quanto mais pequena, menor o contágio, além da gravidade ser menor. E eles também falam dos males que ficar isolado uma criança em fase de desenvolvimento pode ocorrer. Queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu particularmente entendo a preocupação dos pediatras no seguinte sentido: as aulas por vídeo, as aulas online, existe uma limitação muito grande no país, principalmente nos locais de baixo acesso, de problemas na internet, de intelectualidade menor, ou seja, nas classes inferiores. Ao mesmo tempo, o que nos dá uma tranquilidade é saber que a criança tem uma doença benigna quando se contamina com a Covid-19. Mas a minha preocupação maior é com o cenário que o Brasil está vivendo hoje. Conforme já foi dito, nós estamos num momento muito difícil da pandemia no Brasil, em todo o mundo. Nós não temos a vacina ainda. Nós deveremos ter aí apenas nos próximos meses. Nós estamos vivendo no Brasil, nas últimas 2 semanas, ou mais especificamente nos últimos 15 dias, um período no qual a gente registra um aumento do número de casos. Nós estamos com as redes privadas das grandes capitais já com suas UTIs lotadas. 10 estados do Brasil já registram um aumento considerável do número de casos. Nós já estamos em novembro, então eu não vejo razão, essa é uma opinião pessoal, para neste momento pedir a volta às aulas. Eu acho que o ano letivo de 2020 ele já terminou. Eu acho que é uma questão de poucos meses e esperamos que nós deveremos ter a vacina e um controle melhor dessa pandemia. O risco não é a criança pegar, é a criança ser um transmissor e em sua casa transmitir para o avô, para a avó, para o pai, para a mãe, para o funcionário. Então esse é o risco maior. Doutora, você que está na linha de frente, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao tipo sanguíneo. Não sei se isso é uma verdade, se é uma mentira, porque tem gente que, foi um estudo que eu vi, né, falando que a pessoa não pegaria o coronavírus. Então, porque algumas pessoas não pegam o coronavírus, e essa é a relação que eu queria que você respondesse. Se o tipo sanguíneo, ele influencia. Isso é verdade. A gente tem algumas dúvidas que estão sendo respondidas devagar na literatura médica. Uma delas é, por que o homem vai pior do que a mulher? Por que ele tem uma forma mais grave? Por que algumas pessoas, mesmo sem doença crônica alguma, ele não é diabético, ele não é hipertenso, ele não tem problema cardíaco, por que ainda assim ele é entubado, ele tem pneumonia grave? Ou seja, existem predisposições genéticas, tanto para piorar a evolução da doença e, eventualmente, para conferir alguma proteção. Uma delas, que vem sendo discutida, é realmente a tipagem sanguínea. Aparentemente, isso não é certo e confirmado em muitos estudos científicos, mas é uma tendência de nós acharmos que o tipo sanguíneo A esteja associado ao aumento de gravidade. Mas, como eu falei, isso ainda é muito incipiente, é muito inicial. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, o tipo A pode ficar tranquilo. Não, de jeito nenhum. Os estudos têm apontado que, na maioria das vezes, os pacientes que têm tipo sanguíneo A têm uma chance maior de ter uma infecção grave. Isso é um dado definitivo? Não é. É demonstrado em alguns estudos, porém em outros não. Então, o grande ponto da Covid-19
é a gente entender que é uma doença muito complexa e que a evolução clínica e a apresentação clínica dos pacientes, ela depende de inúmeros fatores, até geográficos. Qual é o país? Qual é o tamanho da carga viral? Como é que ele encontrou o organismo naquele dia? Tem vários locais nos quais já se descrevem casos, por exemplo, está o marido e a esposa vivendo juntos. O marido tem a doença, está com a doença e a esposa não pegou. Passados 10, 11 dias, ela relaxa. Eu não peguei até agora, e o que acontece com ela? Ela pega a doença. Então, vai muito além de um entendimento simples, essas razões do ponto predisposição genética. Isso ainda é uma grande dúvida da literatura científica. Obrigado. É misteriosa, né, doutora? É uma doença misteriosa, né? Porque para uns não é nada, tem um resfriado, e outras vão pro hospital e morrem. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você, doutora. É o seguinte, se eu usar porque o que eles falam é da carga viral, né? É a tal da carga viral. Se você tem mais carga viral, a doença é pior, você tem mais dificuldade e tal. Se eu fizer todo o procedimento, eu lavo minha mão, eu uso a máscara, eu fico um pouco distante, isso faz com que a doença seja mais fraca em mim, para usar uma coisa bem... Porque uma vacina, por exemplo, quando a gente toma uma vacina, a vacina da gripe, essa vacina normal de influenza, quando você toma a vacina, essa que dão aí na gente, nos velhos como eu, você toma a vacina, você pega uma gripe com menos intensidade. Ela não é tão forte quando você tem a gripe. Isso aí funciona ou não tem nada a ver? Falei uma bobagem. Não falou bobagem de jeito nenhum. Sua dúvida é super pertinente. Ou seja, será que aquela pessoa que se cuida mais, que usou uma máscara, ela tem uma barreira, pelo menos parcial, contra a infecção? Para a Covid-19, isso aparentemente não tem valor. E eu vou te explicar por quê. A questão é o seguinte: por que alguns têm uma forma mais grave e outros uma forma mais leve? Não depende exclusivamente da carga viral. Se dependesse exclusivamente da carga viral, sem sombra de dúvidas, usar uma barreira física poderia minimizar a gravidade da infecção. Mas não é o caso. O que acontece nessa doença? É como se fosse a apresentação clínica dessa doença, ou seja, ter uma forma sintomática leve, ou ter uma forma muito grave, que leva até a morte, pneumonias graves, necessidade de UTI. Isso vai depender de como se fosse uma colisão entre o indivíduo, o vírus e a sua imunidade. Então, às vezes, a pessoa recebe uma carga viral muito pequena, mas a própria defesa da pessoa, ao atacar o vírus, leva uma inflamação tão grave que ela vai ter uma forma clínica muito grave. Por outro lado, ela pode ter recebido uma carga viral enorme, mas a defesa dela funcionou adequadamente, eliminou a maior parte dos vírus e não resultou em inflamação. Então, você entende? É uma resposta binária. É o vírus mais o organismo e a inflamação. Então, muitas vezes eu vou usar máscara, vou receber menos carga viral. Entretanto, o meu sistema imunológico, a minha defesa, na hora de atacar o vírus, vai atacar a mim mesmo, com tamanha intensidade, que eu vou ter a forma grave da mesma maneira. Entendi. Então, isso não vale. A máscara vai te ajudar a não pegar. Mas se pegar a forma atenuada, para Covid-19, isso não vale. É a resposta do organismo, né? É a resposta que você dá aquilo que uns é uma resposta muito mais forte, você acaba se ferrando do que... É complexo mesmo o negócio. Doutora, nesse sentido, eu vi que muitos médicos tiveram problemas mais sérios. Você pegar a letalidade, controlando faixa etária, gênero de profissionais da saúde é maior. E uma das explicações que eu ouvi, que provavelmente está errada, é devido à carga viral que eles recebem. Isso não procede, então. Não é que não proceda, é assim. Digamos que tenham dois fatores a serem levados em consideração para resultar na gravidade clínica do paciente. Primeiro é a carga viral, mas isoladamente não. Segundo é a resposta imunológica. Então eu posso ter dois indivíduos com sistemas imunológicos distintos e que vão receber a mesma carga viral, eles vão ter respostas clínicas completamente distintas, entendeu? Então, assim, maior carga viral deve resultar em piora clínica? Pode, desde que o sistema imunológico reaja inadequadamente, ou seja, é um conjunto. O que acontece muitas vezes com os profissionais da saúde é eles, além de receber uma carga viral muito intensa, são pessoas que têm muitas vezes
já uma depressão do sistema de defesa, são pessoas que estão sob estresse, que não dormem direito, que não se alimentam. Então, a gente não pode explicar maiores taxas de letalidade apenas pela carga viral, mas também pela imunidade. Então, são 2 fatores trabalhando associadamente. Ô, doutora, você e os seus, não sei se você conversa com um colega, provavelmente sim, mas vocês acreditam que está havendo uma segunda onda? Ou... Olha, vamos olhar os números, não é? O Brasil começa com o primeiro caso em fevereiro, aumenta o número de casos detectados em março, e aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, foi exponencial a elevação do número de casos. Quando nós entramos em outubro, o número de casos cai. Começo de novembro cai. Daí, nos últimos 14 dias, o número de casos aumenta, o número de internações aumenta, o número de busca por leitos aumenta, assim como a taxa de ocupação em UTIs inicialmente privadas e agora muitas públicas. Então, é indubitável que nós estamos vivendo um momento de elevação do número de casos. Por que a gente não pode chamar segunda onda? É melhor que a gente interprete isso como um novo pico, e a gente deve estudar o comportamento nas próximas semanas. Países como Espanha, França, Itália, por que se chama segunda onda? Porque os casos caíram drasticamente, o número de mortes praticamente zerou, então é como se a primeira onda realmente tivesse terminado. Nós não podemos dizer isso do Brasil. Quando a gente olha aquela taxa que o Ministério da Saúde colocou, a média móvel, a gente observa outubro e novembro uma redução, mas eu não posso dizer que o Brasil já eliminou a primeira onda. Então é como se dentro da primeira onda nós estivéssemos vivendo um momento de pico. Se isso vai resultar na segunda onda ou num pico elevado, vai depender do comportamento da população e do sistema de saúde, sem dúvida. Muito bem. Doutora, eu vou fazer um pequeno break. Vamos que vamos. Ó, é o seguinte. Muita pergunta, né? Muita pergunta. Folgado. Doutor é boa. Doutor explica bem. Isso é legal. A galera tá entendendo. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um break agora. Você já entendeu como é que funciona e na sequência nós vamos perguntar para a doutora como é que a gente tem que se portar agora. O que a gente vai ter que fazer normal, nesse momento, o que a gente vai evitar ou não, tal. Daqui a pouquinho, depois do comercial, a gente volta com a doutora Ludmila Rajar, aqui na programação do Pânico na Jovem Pan. O Instagram dela tá aí na tela para você, é @DRA de doutora Ludmila Rajar. Já a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Doutora Ludmila Rajar, ela é eleita pela revista Forbes, uma das 6 mulheres brasileiras mais influentes aí na liderança no combate à Covid-19. Vocês têm mais perguntas? O Marinho tinha uma pergunta aqui, pois não, Marinho? Para a prezada doutora Rajar, que é a seguinte, prezada doutora, fato é que esta pandemia fatalmente foi ideologizada. Obviamente, eu saudei a cloroquina algumas vezes aí, tá certo? E a senhora tratou pessoalmente pessoas de todo o espectro político. Mais à esquerda, o Dias Toffoli, mais à direita, a prezada Carla Zambelli. Eu queria saber, uma vez que eles chegaram no consultório para ter a consulta contigo, eles já tinham tudo prescrito na cabeça deles? Tomo cloroquina, quero cloroquina ou não tomo cloroquina, sob hipótese alguma. Como é que foi isso daí, essa experiência para você? Eu vou te contar uma coisa. Você sabe que quando o paciente procura um médico, ele, ainda mais hoje em dia, com a intelectualidade das pessoas, todo mundo lê o que as pessoas falam, com a imprensa tão atuante, todo mundo sabe que, por exemplo, ao me procurar, eu tenho aquilo que eu vou prescrever de acordo com a necessidade de cada paciente e que é fruto de muito estudo, de muita dedicação, de um apreço único pela ciência e zero pela ideologia. Então, não tem dúvida que quando essas pessoas me procuram, eles procuram porque confiam e eu pude tratá-los como eu trato pacientes. Ali eles não têm título, eles não são personagens, e sim são pessoas, são pacientes que estão procurando auxílio para a sua doença, para aquele período difícil. E, felizmente, eu venho conseguindo fazer isso com muita clareza, correção, que é o certo, né? Naquele momento não é ministro, não é deputado, é um ser humano que precisa de cuidado. E quando eles nos procuram, sabem que ao me procurar, eu vou fazer aquilo que a ciência me pauta e jamais o que a ideologia, porque a gente não pode tratar pessoas baseadas em crenças ou ideologias. Realmente, infelizmente, foi a crença da cloroquina, da ivermectina, da azitromicina, e eu realmente
sou hoje uma pessoa que replica ciência e que vai fazer medicina personalizada, e é o que eu desejo para todos os meus pacientes, sem dúvida. Mas, doutora, especificamente a hidroxicloroquina ganhou um contorno bem ideologizado. O que é fato e o que é fake em relação ao potencial preventivo desse medicamento? Você sabe que a cloroquina para a Covid-19 ela não serve, e ela está completamente comprovada, nem para prevenir, muito menos para tratar. A hidroxicloroquina é uma medicação excelente para tratar malária, para tratar artrite reumatoide, para tratar lúpus, e no laboratório, nos experimentos, era possível que a cloroquina tivesse algum efeito na Covid-19. Quando os estudos em humanos começaram, e ao longo do tempo inúmeros foram concluídos, de forma que tem mais de 15 mil pacientes já estudados, de acordo com grupos controlados, que a gente fala os estudos randomizados comparativos, a cloroquina e a hidroxicloroquina se mostraram inócuas, ou seja, elas não têm eficácia na Covid-19, nem para prevenir e nem para tratar, e ainda assim, em pacientes idosos, portadores de problemas cardíacos, elas ainda podem resultar em eventos adversos, em arritmias e até morte. Então, do ponto de vista científico, hoje, em todo o mundo, não se recomenda a utilização da cloroquina, nem para prevenção e nem para tratamento. No Brasil, em março, a doença chegou, nós não sabíamos como fazer, todos nós usamos cloroquina, eu também usei, nós não sabíamos, não tinha tratamento, e nós usamos baseado numa portaria que o Ministério da Saúde da ocasião se portou, inclusive, muito adequadamente, de acordo com as sociedades. Olha, vamos usar nos casos graves até que a gente tenha evidência científica. Quando as evidências vieram, nós deixamos de utilizar. Então, hoje, do ponto de vista científico, vamos esquecer a cloroquina na Covid-19. Agora, doutora, deixa eu fazer uma pergunta para você, doutora, porque é o seguinte, se a gente pegar lá em março, porque a gente também foi pego aqui pela pandemia, a gente pegou o começo da pandemia aqui e a gente continuou trabalhando tal e a gente recebia os especialistas tal. E na época, eles falavam o seguinte, eles falavam, fique em casa, se tiver um resfriadinho, não vá para o hospital, fique em casa, porque isso é um resfriadinho, só vá para o hospital se tiver faltando ar, só vá em estado mais grave para o hospital. E parece que isso foi totalmente errado dos especialistas naquela época. Porque eu acredito que esse era o protocolo, né? Era o protocolo lá do início, era o do chinês, era entubar o cara, era meter o cara na máquina, na respiração. Agora, me parece que vocês, os médicos, vocês já sabem mais ou menos como lidar, já entendem muito mais o que estava acontecendo em março. É isso, né? Teve um progresso no tratamento. Isso, progresso no tratamento, no diagnóstico precoce, na monitorização, mas vocês sabem que naquela ocasião isso não foi totalmente errado, porque veja o que acontece, o Brasil, em março, começa no início da pandemia, com um número que foi progressivamente elevado de casos. Os hospitais não estavam preparados. O que o Ministério da Saúde teve que fazer e as entidades governamentais? Eles tiveram que alocar leito, contratar funcionário, reduzir o número de cirurgias eletivas e de internações por outros motivos. Então, um dos mecanismos de se tentar fazer isso era não superlotar o hospital até que o sistema de saúde estivesse preparado. É claro que isso teve inconveniências, teve muita gente grave que acabou ficando em casa de uma maneira errada e ao chegar no hospital já não tinha mais chance ou já chegava de uma maneira muito séria. Mas o objetivo principal naquela ocasião era tentar dar um tempo para se adequar ao sistema de saúde, porque o Brasil, em dezembro, janeiro, quando a doença já estava no continente asiático, já estava na Itália, o Brasil não se preparou. Quando chegou março, começou essa recomendação, fique em casa, só venha ao hospital quando estiver falta de ar, ou pressão baixa, ou estiver febre alta. Então isso hoje nós enxergamos de uma outra maneira. Essa é uma doença que, desde o início, o paciente precisa de um acompanhamento médico. Esse acompanhamento pode ser até por telemedicina, por vídeo, por telefone, mas eu devo orientar o meu paciente. A gente sabe que essa doença, nos primeiros 4, 5 dias, normalmente, ela parece realmente uma gripe, febrícula, mal-estar, dor no corpo, mas entre o 5º e o 10º dia, é o período no qual o sistema imunológico, a defesa, ao atacar o vírus, acaba atacando o próprio paciente e aí começa a apresentar pneumonia, queda do estado geral, fraqueza,
pode afetar até o coração. Então, hoje, o que a gente recomenda? Que todas as pessoas tenham acesso ao cuidado da saúde, seja por telefone, por vídeo, para saber exatamente o momento de ir ao hospital. Isso é o mínimo que a gente deve dar para a nossa população, independente de onde ela estiver ou da classe social. Isso é um mínimo, uma orientação. Doutora. O oxímetro, que são aqueles equipamentos simples que coloca no dedo e a gente mede a oxigenação, ele custa barato para o governo. Isso deveria ser de uma maneira muito mais ampla, divulgado, porque a pessoa que tem coronavírus, ela ficaria monitorando a sua oxigenação e, ao ter uma queda, ela procuraria assistência médica, ela avisaria o médico. Então, são artifícios que hoje a gente lança mão, que fazem com que a gente identifique antes e tenha a oportunidade de tratar precocemente. Doutora, eu tenho aqui na rádio, quase diariamente a gente ouve um grupo de comentaristas, às vezes de especialistas, falaram, olha, o isolacionismo foi o maior erro, os países que fizeram isso estão tirando o direito das pessoas de ir e vir, não deu resultado, o modelo da Suécia, que dá rebanho, no final vai morrer sempre a mesma coisa. Eu queria que você falasse disso. E o segundo, que tem médicos, inclusive, falando isso, que a vacina não é para tomar mesmo essas que estão na última fase, porque você está pondo anticorpos, aí você já teve, pode fazer mais mal do que bem, sobre a segurança da vacina. Então, se você puder elucidar eu vou começar a falar sobre isolamento. Vamos lembrar que nós estamos diante de uma doença mundialmente disseminada, uma pandemia, e que ela ceifou milhares de vidas. Até o momento, não há nada que possa prevenir, nenhuma medicação, e nós não temos ainda disponível nenhuma vacina. Nós vamos falar desse assunto, as vacinas são extremamente promissoras, mas hoje não temos. Nesses últimos meses, houve muita especulação medicamentosa, a própria cloroquina, azitromicina, nitazoxanida, ivermectina, que a pessoa pudesse tomar isso e ter a sua vida normal. Isso não é fato, hoje comprovadamente isso não funciona, e a única maneira que nós temos de evitar o contágio é fazermos esses 3 tópicos. Tópico número 1, utilização racional das máscaras. A máscara é a melhor maneira de se evitar o contato e a transmissão dessa doença. Por quê? Porque a doença vem pela via aérea, pelo nariz, pelo contato com gotículas e secreções. A segunda maneira é evitar aglomerações, é manter o distanciamento social. Lá atrás foi o isolamento, em alguns locais o lockdown, pela condição de cada local, pela falta de leitos, pelo desespero, pela falta de equipamentos e de profissionais. Eu diria que hoje não é o isolamento, e sim o distanciamento social, é sair com responsabilidade, é não aglomerar, é utilizar as máscaras, é saber utilizar o transporte coletivo. E o terceiro ponto que vai fazer com que a gente consiga controlar essa doença é o rastreio, é a detecção do infectado e a detecção daquelas pessoas que tiveram contato com o infectado. O Brasil fez tudo errado. O Brasil isolou de uma maneira heterogênea, cada cidade, cada estado de uma maneira, num momento, hora apropriado, hora inapropriado, deixou a população com várias informações, muitas vezes equivocadas, não investiu em testes, testou um número muito menor do que deveria ter testado, porque se eu testo o contactante, eu isolo quem eu tenho que isolar, e não deixo uma população inteira isolada, estressada, submetida a problemas sociais, problemas mentais, gerando um resultado grave na economia. Mas quando nós temos um país que foi muito, digamos, desorganizado no combate à pandemia, lá atrás o isolamento ajudou sim, porque poderia ter sido pior. Mas hoje, idealmente, o que nós devemos fazer é praticar a utilização universal de máscaras, é preservar o distanciamento social, manter, então, evitar as aglomerações e rastrear os contactantes de casos infectados. Se nós fazemos isso, o restante está realmente de acordo e a responsabilidade dos governos, das instituições, que é dar um atendimento adequado. Mas a população tem que ter realmente um engajamento nisso para a gente combater esse novo pico até que a gente tenha vacina. Indo para a vacina... Sim. Oi, pode falar. Não, eu queria agradecer a sua presença aqui.
Eu acho que isso foi o mais importante. O que a gente pode fazer individualmente, como é que a gente tem que... Sim. Que é aquilo lá, é usar a máscara, é o álcool gel, é não evitar aglomeração, é isso aí até aparecer a vacina. E queria agradecer o seu tempo aí, sua participação aqui com a gente, viu, doutora? Eu agradeço muito. Eu diria que as vacinas são extremamente promissoras, tem muita discussão e muita controvérsia que nem deveria estar tendo. São vacinas excelentes, pelo menos 5, bastante promissoras, mas até que a gente tenha vacina, que cada um faça a sua parte, que a gente também cobre do coletivo, e a gente sempre espera que a gente aprenda com os erros, que nessa nova fase o governo aprenda, a sociedade aprenda, e a gente possa, mais uma vez, colocar para a população o que é baseado em ciência e orientar de maneira adequada, que é a oportunidade que vocês estão me dando aqui nessa tarde de hoje. Muito obrigada. Obrigado, viu, doutora? Tem o Instagram da doutora Ludmila, que está aí no seu vídeo, para você já entrar em contato direto com ela. A doutora Ludmila conversou com a gente aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan, Zuzu.